Estou aqui com o consumidor Thiago, tudo bem, Thiago? Tudo bem. Então a gente está indo na imobiliária Guerreiro agora, que aconteceu uma situação, assim, resumindo para o pessoal, você alugou uma residência para o seu filho morar, né? Isso. E com menos de uma semana vocês já foram levar as coisas lá, acho que coisa de 3 dias foram levar uma parte dos móveis, deixaram alguns móveis lá e voltaram para levar o restante no dia seguinte. O que aconteceu de um dia para o outro? A casa foi roubada, eles pularam o muro, entrou pela janela, quebrou a porta, levaram televisão, umas roupas, algumas outras coisas que estavam em cima da cama, o narguilé do meu filho. Daí a gente ia fazer a mudança total no sábado. Só que não deu tempo, porque aí foi na quinta-feira eles roubaram tudo. E aí o que aconteceu? Você voltou na imobiliária e falou, a casa é insegura, né? A pessoa, é um muro que é baixo, facilmente se pula aquele muro, você mostrou as fotos. Tanto que agora, o que eles fizeram lá na casa, depois que você devolveu a chave? O que eles instalaram lá? Instalaram a concertina agora, depois de... No muro que a pessoa usou para pular lá para dentro, instalaram a concertina. Então eles entenderam que a casa era insegura. Acontece que você entregou a chave, achou que estava tudo tranquilo, mas passou um tempinho, foi ali comprar uma casa, financiar uma casa, e o que aconteceu? Aí apareceu a rescisão no meu nome, porque eles tinham mandado meu nome para a seguradora, que é a Porto Seguro, falou que eu tinha que pagar para eles os dias, os negócios, até os dias aí eu entendo, mas eles colocaram que eu tinha que pagar quase R$1.000 de pintura numa casa de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro. Então ele nos procurou principalmente por causa da pintura, né? E dizendo que como é que eu vou ter que pintar uma casa que eu fiquei, nem morei nela. Deu uma semana. Só deixei umas coisas em um dia, depois levei no outro, não deu nem uma semana com ela praticamente. Não te avisaram, não te cobraram, não falaram para você reparar nada, simplesmente foram lá e mandaram o seu nome para Porto Seguro. Para a seguradora. Para a seguradora que pagou eles, e aí essa seguradora acionou você, jogou no SPC, Serasa, essas coisas, né? Nem te avisou, nada. Não falou nada. Ou seja, achou que o nome estava limpo, passou por um constrangimento ali, do financiar e descobrir que o nome estava sujo e não conseguiu financiar a casa. Então tem muita coisa errada. Aí você fala, mas qual que é a responsabilidade da imobiliária? A gente ia somente cobrar a questão do... Vamos andando, a gente vai conversando. A gente vai chegar daqui a pouco, fecha essa imobiliária aí. A gente está aqui 1 quarteirão e meio dela. O que acontece? A gente ia cobrar só a questão da pintura, né? Porque é inadmissível se cobrar uma pintura, sendo que você nem morou lá na casa, né? Isso, inclusive, sabe que é uma coisa que as pessoas não sabem? O desgaste do imóvel não é de responsabilidade de quem alugou ali, do inquilino, tá? Então, por exemplo, eu alugo uma casa, vou morar nela, e por causa do desgaste da pintura, do tempo, aquela pintura externa, por causa de chuva, sol, se tiver desgaste na pintura, eu não sou obrigado a fazer a pintura. E a maioria das imobiliárias cobram, né? Claro, aquelas marcas de mão, de criança, de cachorro, o descascado da parede, se for, por exemplo, porque a tinta vai envelhecendo, também não tenho que pagar por aquilo. Então, até isso. Agora, quanto mais você nem morar na casa, menos de uma semana de locação e alguém te cobrar R$1.000, quase R$1.000 de pintura. Só que a gente descobriu o quê? Que pela lei, esse contrato pode ser invalidado, tanto pelo Código Civil, quanto também pela lei do inquilinato, por jurisprudências do TJ de São Paulo, Minas Gerais, do Paraná, a gente consultou também. Ou seja, o imóvel não serviu para moradia, porque ele não era seguro. Então o contrato, ele não atingiu o objetivo dele, que é um contrato de locação, é para moradia, ele não foi habitado. Com isso, o contrato pode ser cancelado sem a multa. Então nós vamos brigar hoje por tudo isso. Porque eu nunca me neguei a pagar os dias, o negócio que a gente ficou, até concordei com eles no dia que eu vim conversar, pagar os 10 dias o negócio, mas o que me deixou mais negócio foi cobrar esses negócios a mais aí jogaram um monte de coisa a mais. Falou que ia conversar com o dono para eles conseguirem tirar essa multa de 3 meses aí, tal, não sei o que, porque eu nem morei na casa, praticamente eu só levei as minhas coisas. Com certeza, de repente paga os dias, né? Ficou em tua posse a casa, 7 dias ali, e depois faz o estorno, faz a isenção do pagamento de multa, não tem lógica. Você não saiu de lá porque você quis. Sim. Foi um caso de força maior. De roubo. É aqui que entra? Isso, é. Lá naquela salinha, conversa com eles lá. Tarde. Boa tarde, tudo bem? Sobre a locação. Eu sou do Alerta Consumidor. A gente está com um caso aqui do consumidor Thiago. A gente queria conversar com alguém da imobiliária, pode ser com você? Aí teria que ser com o Dr. Reinaldo, proprietário da imobiliária. Ele está aí agora? Ele está, mas não sei se aguardar. A gente aguarda. Seu nome? Christian. Obrigado, Christian.
que fala assim, nossa, mas está estranho, né? Essa solicitação que eles vão fazer de cancelamento de multa e tudo mais. Porque é normal as imobiliárias cobrarem, né, a multa. A pessoa desiste de morar no imóvel normal. Mas o motivo pelo qual ele desistiu de morar no imóvel, que é questão de segurança, ele não habitou o imóvel. Então isso dá o direito para ele, dentro da lei, de solicitar isso daí. Olá, tudo bem? Prazer, Daniel. A gente está com um caso aqui com o consumidor Thiago de vocês. A gente é da TV Alerta, programa Alerta Consumidor, e a gente queria rever algumas coisas de uma situação dele aí, se a gente pode conversar com você mesmo? Então, na verdade, a gente vai entrar na lei do inquilinato, no Código Civil e também no direito do consumidor. Até porque a lei do inquilinato, ela também faz parte ali do Código do Consumidor, tá? Uma vez que vocês são fornecedores, tá? Então a gente está com essas 3 legislações para poder conversar. O que acontece? Conhece o caso dele? Eu acho que eu me recordo. Eu não vou saber todos os detalhes, mas pode me passar e eu vejo o que eu consigo fazer para o senhor. Tá. Ele alugou uma residência e aí com menos de uma semana de locação, ele foi fazer a mudança dele, levou algumas coisas, de uma noite para outra, entre levar as coisas num dia, as coisas no outro dia, a casa foi arrombada, né? Uma casa fácil ali de entrar, foi arrombada, roubaram as coisas dele, então ele viu que a casa não era segura para ele morar, ele voltou aqui, fez a rescisão, achou que tinha sido uma rescisão amigável, passa um tempo, ele vai comprar uma casa para o filho dele e ele descobre que o nome dele está negativado pela Porto Seguro, que é quem tem a garantidora dele, do contrato dele. Acontece que ele então passa por essa situação de estar com o nome sujo, não conseguir essa casa e descobre que foi o motivo desse contrato de locação. Procurando informações aqui, vocês falaram que já tinha tudo sido coberto pela seguradora, então esse problema era com a seguradora. Na verdade, tem a responsabilidade solidária, né? E aí, baseado nisso, passou um tempo, ele nos procurou e a gente explicou para ele, olha, vamos analisar todos os documentos. Até demorou para a gente vir aqui, a gente analisou bastante o nosso jurídico e a gente percebeu que havia a questão de que, por exemplo... Bem, então tem a questão que foi cobrado dele a pintura do imóvel, que ele nem morou, né? Tem a questão que foi cobrado a taxa de cancelamento dos 3 meses, né? Que a gente entende que não foi ele que deu causa, foi de força maior, foi questão de segurança. Tanto que hoje foi instalado serpentina lá na casa. Então a pessoa percebeu que aquela casa ela era insegura para se morar. Então, o que a gente gostaria aqui? A gente poderia até estar, de repente, brigando aqui, até pelos danos morais dele, pelo ressarcimento dele das coisas que foram roubadas, que foi fruto dessa casa que não estava em condições de segurança. O que a gente pede hoje é a anulação dessa cobrança que está dele, que é justamente a questão da multa, de uma pintura de uma casa que ele nem chegou a morar. Então tem vários. Ele aceita sim pagar aquela questão Olá, tudo bem? Ele aceita pagar os dias que ele ficou lá no imóvel, né? Achou bem imprudente. Mas o que a gente gostaria de fazer é o cancelamento da multa e dessa taxa de pintura. Qual é o nome do senhor? Daniel. Daniel, esse é um caso que eu vou ter que analisar toda a papelada para eu poder ver vistoria de entrada, vistoria de saída, analisar o contrato de locação e verificar o que foi acionado na seguradora. Não é um caso que eu consiga resolver de imediato com o senhor. Mas antes... Assim, se o senhor quiser, por exemplo, me deixar uma proposta por escrito, um pedido dele, eu posso ficar com esse pedido, protocolar o recebimento, mas eu não consigo te dar uma resposta de imediato, eu vou ter que analisar. Eu não consigo agora, de pronto, dizer para o senhor, olha, eu consigo fazer isso ou aquilo. Eu vou ter que analisar. Não estou me negando a analisar, tá? Eu posso analisar, eu não consigo dar uma resposta imediata. Que tipo de situação que a senhora precisa analisar? Assim, qual que é a questão? Olha, se for assim, a gente vai aceitar, se for de outro jeito, a gente não vai aceitar. Eu preciso analisar o contrato de locação dele, analisar o que foi acionado para a seguradora, porque assim, o senhor está me dizendo que foi acionado, mas eu não sei exatamente o que foi acionado, qual foi o pedido que a imobiliária fez para a seguradora. Outro ponto, eu preciso verificar a vistoria de entrada e a vistoria de saída, para entender por que foi solicitada uma pintura. O senhor está dizendo que acionou a pintura. Preciso entender por que foi acionada a pintura. Quando a gente faz uma locação, é feito fotos da vistoria de entrada e vistoria de saída. Então, elas são analisadas para poder fazer um pedido. Então, eles me deram. A de entrada eu tenho, a de saída eles não me deram até hoje. Não, a gente faz o levantamento. Eu posso fazer o levantamento. Foi até o dia que eu vim conversar com a moça, eu só bati o pé, né, com isso para ela. Falei, cadê a vistoria que vocês me cobraram R$900 de pintura? Ela falou,
eu já resolvi com a Porto Seguro, não tem mais nada a resolver com você, direto com ela. Foi assim que ela falou pra mim. E Tudo foi bem. a moça que fica ali dentro, a loira. Eu não sei o tudo nome bem, dela. Eu posso fazer esse levantamento, mas para isso eu preciso de um Sim, tempo. sim. Se o senhor me der um prazo, eu Não. faço o levantamento disso e a gente pode apresentar tudo documentado. É que nem. E se tiver algum erro no nosso procedimento, a gente não tem problema Sim, nenhum não. em ressarcir algo que foi cobrado Sim, errado. não. Mas eu preciso analisar. De imediato, eu não consigo falar, olha, isso está certo, isso não está. Eu vou ter que analisar toda a documentação. Se vocês puderem me dar um prazo, aí eu analiso a documentação. O que você falar pra gente, a gente pode tentar entrar no. Quanto tempo que vocês precisam para dar uma olhada nessa situação deles? Olha, amanhã a gente tem um feriado, né, atípico, mas na sexta-feira, mais ao final do dia, eu provavelmente já consiga ter analisado isso. Certo. Aí você consegue mandar pra gente ali, de repente, pelo WhatsApp ou por e-mail? Consigo, se quiser ser pro seu WhatsApp. Não, ou pode por ser, pra e-mail, mim, pra ele, ou tanto pra faz. vocês, Tá. eu não tenho problema. A gente precisa fazer alguma coisa por escrito agora aqui, apresentar, ou a gente pode explicar para vocês o que a gente não precisa? tem necessidade, mas se vocês quiserem... Não, pra gente não, a gente tá gravando, tá Porque bem tranquilo. Tá? eu entendi o pedido, né? Ele não concordou com a rescisão e com o que foi É, solicitado não para é- a seguradora. Não é que eu não concordei. O que eu não concordei é que, tipo assim, eu vim no outro dia conversar, falei pra ela, vê o que você consegue fazer pra mim, porque eu não morei na casa, não me recuso a pagar os dias que eu fiquei, só que vê se você consegue ver o contato, porque não tem como morar na casa. Eu levei metade das minhas mudanças, a gente acho que foi na quinta-feira que roubaram. No sábado eu ia levar tudo pra acabar de mudar com meu filho. Falei, como que eu vou levar o resto das coisas se já roubaram um dia antes? Se eu levar o restante, eles vão acabar de roubar. Aí ela falou, não, eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu falei, então tá bom, fico esperando. Não falou mais nada, não falou mais nada. Falei, eles vão mandar mensagem, fiquei. Aí passou acho que um mês, pouquinho, eu fui dar entrada no negócio da casa para comprar, apareceu a restrição. Aí eu vim aqui perguntar. Aí ela falou, gente, tem mais nada para falar com você, tudo com a Porto Seguro. Até discuti com ela, fui grosso com ela, xinguei ela, falei tudo que eu sei que eu perdi minha razão, mas aí eu expliquei para ela. Não, tudo Uma bem. coisa que eu quero deixar claro para vocês é que nós não somos um canal que faz sensacionalismo, a gente podem ficar tranquilos. Se vocês for ver nossos vídeos na internet, os elogios são sempre dessa forma. Olha, ainda bem que tem um canal. Não, só para dizer assim, a gente não tem interesse em aqui estar de maneira alguma manchando o nome da mulher, pelo contrário. Pode ver, todas as reportagens as pessoas passam a elogiar o fornecedor, que a gente consegue chegar em uma solução que seja boa para todas as partes. Porque eu falo assim, ó, são muitos contratos de locação que vocês fazem, né? Então é normal que alguma coisa passe batido, Se uma... fosse algo mais Isso. simples, perdão, se fosse algo mais Não é algo simples, comum, né? eu poderia até, às vezes, conseguir Sim. dar uma resposta de imediato. Mas é um caso que talvez não seja tão simples, eu Então, vou precisar analisar a melhor. gente sabe que é normal que todas, depois de um ano, 6 meses, 5 meses, se tem uma pintura para fazer, é normal que tem todos esses gastos. O caso dele é um caso diferente, então a gente vai reportar depois a solução quando vier para a audiência e pode ter certeza que a imagem imobiliária não vai ser manchada porque a gente entende que toda empresa que vende bastante, que são empresas boas, né, que tem bastante comércio, é normal ter um errinho aqui, um problema ali e é sanado. Divergências Tá? sempre acontecem, mas Tá. a gente analisa a situação. Sim, não, conta isso, e eu vejo vixe. o que eu consigo fazer. Se eu puder ajudar, com certeza a gente vai ajudar. Também. Mas eu vou precisar analisar Tá, não, primeiro tranquilo. a documentação. Você quer marcar o telefone dele aí para começar? Posso marcar? Pode ser? Espera só um minutinho Claro. para pegar uma... Já está resolvido. Pode deixar. Obrigado. Daniel, né? Isso. Pode me falar sobre 99 É 14 mesmo? é 14. 14? É 988. Meu Deus, me perdi aqui. Vai passando, eu vou pegar o meu já. Qual que é o seu 14, nome, Thiago. Thiago. 988 39 4430. Se perde. Eu vou analisar então. Se eu conseguir antes na sexta-feira, eu já tranquilo. envio antes, porque às vezes me sobra um tempinho de manhã, eu já verifico isso com urgência. Tá bom. Tá bom, a gente chegou então até final de sexta-feira então. Isso. Tá Obrigada. bom? Obrigado pela atenção de vocês, parabéns pelo Imagina, eu atendimento. que agradeço. Tá Tchau, bom? tchau, obrigadão. Obrigado. Obrigada, Thiago. Até mais. Tchau, tchau. Vou te fazer uma pergunta, mas eu já sei a resposta. Quando você veio sozinho, sem a reportagem, foi esse o tratamento que te deram? Não foi nem ela que Gente. atendeu, ela é muito educada. A outra que atendeu lá dentro, acho que é a tal da Mara, ela não sabe conversar com nada. Ela só grita, xinga e fala que a responsabilidade é nossa e acabou. Todos os casos que a gente está pegando está sendo isso. A pessoa vai, ela é mal atendida e chega a imprensa e dá um atendimento de primeira, a gente não pode acontecer isso. Realmente tem que dar um atendimento sem imprensa.
era pra gente não ter que existir e que tudo funcionasse. Uma coisa, isso aqui é o costume, que as pessoas reclamam, acham injusto e acham que você é um caso comum. Não é um caso comum seu, você nem morou na casa. Não, é. Senta aí, Thiago, vamos conversar. Nossa, verdade, você morou lá, sabe? Ouvir bem explicadinho. Ele, esse senhor que veio mesmo, que é o dono, ele mesmo, foi o primeiro a me xingar. Foi o primeiro, nem sabia o que estava acontecendo, me xingou, isso, aquilo. Também xinguei ele, então foi o que aconteceu. A gente vai aguardar até sexta-feira. E aí a gente então, se der uma resposta positiva, a gente nem precisa voltar aqui, a não ser que eles queiram, acredito que não. Mas se a resposta for negativa, a gente volta aqui. Tá bom. Volta aqui para poder entender pessoalmente o que eles estão argumentando. Tá? Eu acredito que vai ser solucionado. Eu vou ver se consigo mais os outros pelos papéis que eu tenho, vou ver se eu corro atrás do boletim de ocorrência que foi feito. Aí eu te entrego também, se a gente já voltar aqui, pelo menos tá em mãos. Tá bom, a gente acredita que vai ser solucionado. Tá bom? Certinho, Thiago? Certinho, Conta obrigado, com a gente, viu? então o caso não está concluído agora, mas acho que a gente vai ter uma boa solução aí. Tá bom, então, brigadão. Vamos ficando por aqui e você vai acompanhar logo em seguida aí qual foi a resolução desse caso. A Imobiliária Guerreiro já nos respondeu, enviou para a gente aqui um PDF com 13 páginas de resposta. Eu vou explicar para vocês, né, o que eles trouxeram aqui, eu já li tudo. Obviamente eu não vou ler tudo que eles escreveram aqui, mas alguns pontos eu vou ler para vocês e vou explicar o que ainda hoje eu vou responder para eles pessoalmente lá na imobiliária. Exatamente, eu vou lá na imobiliária, eu vou conversar com eles pessoalmente para dizer tudo que tem de errado nas explicações deles aqui, pedir uma nova explicação diante de todo o questionamento que eu vou colocar, e se eles não nos atender, aí nós vamos ajuizar a ação devido a tudo que eu vou expor para vocês aqui, tá? Mas antes de eu trazer essa exposição, antes mesmo de eu, né, trazer aqui as explicações perante o Código de Defesa do Consumidor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma explicação para vocês de um texto bíblico. Nossa, vai pregar aqui agora? Não vou pregar. Não é esse o intuito do nosso canal. Mas apenas para vocês entenderem que não é porque sempre foi ensinado de uma forma que aquilo é uma verdade. Por exemplo, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 7, vocês devem já ter ouvido falar da história da Arca de Noé. Então aqui no capítulo 2, fala que tem que colocar animais na arca. E você aprendeu que tem que colocar quantos animais na arca? Provavelmente você aprendeu que tem que colocar 2 animais de cada espécie, um macho e um fêmea. Mas eu vou ler para vocês um texto que vai mostrar que isso que ensinaram a vida toda pode não ser a verdade. Vamos lá, capítulo 7, versículo 2. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 machos e 7 fêmeas. E dos animais não limpos, os imundos, um macho e uma fêmea. Portanto, Noé, na verdade, colocou na arca 7 casais de animais de cada espécie, daqueles animais que na época não eram considerados animais imundos, tá? Dos animais imundos foram um de cada, um macho e uma fêmea, no caso um casal de cada espécie. Mas ninguém explica desse jeito pra gente, ninguém passa os detalhes, ninguém passa essas observações. A gente vê os filminhos, a gente vê um macho e uma fêmea de cada espécie subindo na arca. Mas não mostra que em alguns animais entravam 7 machos e 7 fêmeas. O que isso tem a ver com o direito do consumidor? Na verdade, isso aqui tem a ver com as crenças, tá? Muitas vezes nós aprendemos que certas coisas são certas e elas não são tão certas, ou então ela tem alguns detalhes. Por exemplo, quando você aluga um imóvel, ele vem pintadinho, por dentro e por fora, vem lindo. E você fica ali, de repente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos naquela casa, independente do tempo. E quando você sai, você tem que pintar a casa. Se a pintura não estiver da maneira que você recebeu, sim, você tem que deixar a casa da maneira que você recebeu. Porém, tem algo que não costumam explicar. Por exemplo, se as marcas da parede foi porque foram sujeiras com o tempo, vamos dizer que vem sol, chuva do lado de fora da casa, o que acontece? A pintura não vai ser a mesma. Pode ser que no decorrer do tempo, aquela pintura vai vencendo. De repente você passou tanto tempo naquela casa que a pintura foi vencendo. E esse tipo de manutenção do imóvel não é sua responsabilidade. A não ser que o seu cachorrinho raspou a parede, que as pessoas começaram a colocar a mão e sujou a parede. Então, essas marcas de mão, essas marcas de repente de cachorro, ou coisas que você possa sujar por conta própria, essa sim você tem que pintar. Mas as pessoas não sabem disso. E quando eu saio de um imóvel
Eu tenho que pagar a multa de cancelamento? Sim, mas existe também algumas situações que eu não preciso pagar a multa. Quando, por exemplo, eu alugo um imóvel, alguém arromba a porta e rouba as coisas que tem ali dentro e quebra aquela porta, eu tenho que pagar o conserto daquela porta? Sim, porém existem situações que eu não preciso pagar aquela porta. E é este o caso que nós estamos trazendo. Existem situações nesse caso que indicam que o consumidor não precisa pagar a multa de cancelamento, não precisa pagar a pintura, não precisa pagar uma porta nova. E a gente vai explicar aqui o porquê disso. Nós vamos dar uma explicação para vocês, baseado nesse documento que eles mandaram, e nós vamos hoje ainda, lá na imobiliária, apresentar esses argumentos para a imobiliária. Bom, então eu vou pontuar algumas coisas principais, não vou falar de tudo que tem no documento aqui, mas as principais que nós precisamos citar aqui. Então, a primeira delas, logo no início ele fala: prezados, primeiramente gostaria de esclarecer que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao presente caso. Se aplica sim, eu já vou dizer o porquê. Aí ela diz: a relação jurídica existente entre o locador, que é o dono da casa, e o locatário, que é quem que alugou para morar lá, é regida por legislação própria. A Lei 8.245, que é a Lei do Inquilinato. Concordo, a Lei do Inquilinato trata desses detalhes, tanto que ela coloca que disciplina de forma específica os direitos e deveres das partes envolvidas no contrato de locação de imóveis urbanos. Ela escreve aqui, ó, no tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é importante destacar que tal diploma legal se destina a proteger a parte vulnerável de uma relação de consumo. Verdade. Conforme o artigo 2º, definição de consumidor, e artigo 3º, definição de fornecedor. Ocorre que a locação de imóveis não configura por si só relação de consumo, pois não há nessa hipótese a comercialização de um produto, nem tecnicamente a prestação de um serviço nos moldes previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, na verdade, de um contrato típico regido por norma especial de natureza civil e não consumerista. E para encerrar nessa parte, ela ainda diz assim, ó, mesmo quando há a intermediação de uma imobiliária, esta atua como mera mandatária ou administradora do imóvel. A sua função se limita à gestão da locação, não sendo prestadora de serviços diretamente ao locatário, mas sim ao locador que a contratou. Legal, fez a explicação dela, mas para mim o que interessa é, primeira coisa, a lei. Vamos ver o que é que diz o Código de Defesa do Consumidor? Artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. A imobiliária é uma pessoa física ou jurídica. Jurídica. Pública ou privada. Ela é privada. Nacional ou estrangeira. Nesse caso aqui, nacional. Que desenvolva atividades de produção. Ela não produz nada. Montagem. Não. Criação. Não. Construção. Não. Transformação. Não. Importação. Não. Exportação. Não. Distribuição. Não. Ou comercialização de produtos. Opa! Comercialização de produtos ou prestação de serviços. Mas o que é produto? Está aqui no parágrafo 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel. A casa é um imóvel. Material ou imaterial. É material. Parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. A imobiliária é uma intermediadora entre a contratada, que no caso, entre o locador e o locatário. É a intermediadora, ela recebe para isso. Portanto, ela é uma fornecedora de serviços. Ela é remunerada para isso. Portanto, há essa relação. Mas será que nos processos que existem por aí, será que esse é entendimento jurídico? Vamos ver a jurisprudência, então, que tem dito aí os tribunais. Bom, o Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: a imobiliária, ao atuar na intermediação de contrato de locação, presta serviço tanto ao locador quanto ao locatário, estando, portanto, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. É a RESP 1.005.532 do STJ.
Portanto, sim, a imobiliária, ao atuar na intermediação, presta serviço tanto ao locador quanto ao locatário. Por isso, essa afirmação da imobiliária será rebatida hoje presencialmente lá na imobiliária. Um segundo argumento que eles nos passaram aqui: da rescisão do contrato de locação. Foi verbalmente relatado pelo senhor locatário do imóvel que a residência alocada teria sido alvo de furto. Sim. Tendo os invasores subtraído pertences pessoais do inquilino. Sim, fiz até boletim de ocorrência. Em razão do ocorrido, o senhor locatário se manifestou pela rescisão antecipada do contrato de locação. Sim, ele foi até a imobiliária, entregou a chave e a imobiliária falou assim, ó, tudo bem. O senhor locatário solicitou a possibilidade da isenção da multa rescisória prevista em contrato. Entretanto, a locadora, proprietária do imóvel, não concordou com a isenção da multa rescisória. Ora, eu posso não concordar. Agora, o que está na lei? Não é porque a dona do imóvel não concordou que a imobiliária tenha que aplicar. Ou então que, de repente, a imobiliária pode até ter aplicado, mas isso dá direito ao locatário de reclamar. E eu vou explicar para vocês também dentro da lei. Eu não vou explicar porque o locatário está pedindo. Vou explicar dentro da lei por que ele tinha o direito de fazer esse pedido e ser atendido. E a imobiliária não acatou, como ela disse aqui, né? A proprietária não acatou, não avisaram o locatário, mandaram o nome dele para o SPC, Serasa, para os meios de protesto, e ele foi impedido de adquirir uma residência, de financiar uma residência, porque o seu nome, que antes estava limpo, agora está sujo sem ser mesmo avisado que tinha uma dívida com a imobiliária, com a locadora, com quem fosse, nem com a seguradora, simplesmente colocaram uma dívida no nome desse consumidor. Também o Superior Tribunal de Justiça, na RESP 1.229.211, reconhece que se não houve uso efetivo e contínuo do imóvel, não cabe aplicações de cláusula penal por rescisão contratual. Não configurou, nesse caso, a ocupação habitual. Não houve moradia. Se não houve moradia, não houve fruição do contrato. Fruição é um termo utilizado para dizer assim, ó, realmente esse contrato fruiu, esse negócio fruiu, ele teve causa, o objetivo de existir desse contrato, ele aconteceu? Não, ele não aconteceu. Por quê? Não é que o locatário estava morando no imóvel já há algum tempo e alguém entrou e furtou. Não, ele pegou as chaves da imobiliária, foi até a casa, já deixou lá uma televisão e mais alguns itens, trancou a casa do jeito que estava, voltou para pegar os pertences. Quando ele retorna, a porta está arrombada e os bens subtraídos. Ele fecha tudo, faz o boletim de ocorrência, vai até a imobiliária, fala o que aconteceu, devolve a chave, a imobiliária fala, tudo bem, tudo tranquilo. E aí então ele vai embora e ele descobre que o nome dele fica sujo depois, sem ninguém nesse meio tempo fazer nenhum tipo de comunicação com ele, nem dar a oportunidade dele se defender, nem dar a oportunidade dele pagar. Simplesmente acionam lá o seguro locatício que ele fez. Mas o que diz a lei, então, além disso? Tá? Lá no TJSP aqui mesmo. A insegurança justifica a resolução contratual sem ônus para o locatário. A casa percebeu-se que era inseguro. Coisa que quando você visita uma casa, você não fica conferindo se a porta está podre, se a porta é uma porta interna que está colocada do lado externo da casa, ou seja, qualquer empurrão pode quebrar essa porta, qualquer forçada que der nela pode quebrar facilmente. De repente você não notou a questão de insegurança, que o muro era baixo, que é fácil de entrar, não ouviu ainda a vizinhança para saber como que é a situação, você foi ali, fez os documentos, foi aprovado, assinou o contrato, pegou a chave. Você tem ali 7 dias para você poder fazer a conferência da vistoria que eles aplicaram e aí depois você fazer as reclamações. Talvez ele conferindo, ele falaria assim, opa, conferindo agora a vistoria, que só foi enviado depois para eles, né, a vistoria de entrada, conferindo ele fala, poxa, é baixo esse muro, o portão é de fácil acesso, a porta é podre, dá para qualquer um arrombar essa porta aqui, forçar ela a entrar. Então, ele tomando um pouco mais de tempo, ele conheceria. Não deu tempo dele conhecer esses detalhes. E ele conheceu da pior forma possível. Então, existe no TJSP uma apelação que diz que a insegurança justifica a resolução contratual sem ônus para o locatário.
No Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz que um caso de uma pessoa que alugou a casa, chegou na residência, abriu, ok, vou me mudar aqui, foi pegar a mudança dele, quando voltou, as pessoas tinham roubado fio, tinham roubado cano, tinham roubado torneira, ou seja, invadiram a casa e roubaram tudo. E ali o TJ de Minas Gerais entendeu que também não houve fruição do imóvel, ele não morou nesse imóvel. E o STJ diz que a multa pode ser afastada se não houver culpa do consumidor. Não foi culpa do consumidor. Isso, quem escreveu foi imobiliário. Ó. Isso é o que diz a linha do inquilinato, tá? Deve responder por perdas e danos causados ao imóvel por si, por seus familiares, por visitantes ou prepostos. Não está escrito aqui que por terceiros, por qualquer terceiros ou arrombamento. Está dizendo que ele responde por perdas e danos causados ao imóvel por ele, pelos familiares deles, pelos visitantes que ele leva ali, ou por quem ele coloca para representar ele, mas não por um invasor. A lei não diz que ele tem que pagar o que aconteceu para o invasor, quando o imóvel, na verdade, não tinha fruído. Ele não tinha morado, ele estava se mudando para o imóvel, descobrindo como era o imóvel. Esse caso foi um arrombamento, não foi ele que causou, entendeu? Ou seja, isso está escrito aqui, toda e qualquer avaria, dano ou prejuízo causado ao imóvel durante a locação, seja diretamente pelo locatário, por seus convidados ou por terceiros a quem ele tenha permitido acesso, será de sua inteira responsabilidade. Então, ele permitiu o acesso do bandido? Não. Ele entra no imóvel que tem água vazando na parede, está tudo manchado e ele tem que pagar essa pintura? Então, a imobiliária está totalmente errado, tá? Isso daqui está muito errado. Então, tá aqui, ó. Antes de ser firmado o contrato de locação, o locatário fez uma visita ao imóvel e, na oportunidade, verificou suas instalações, localização e condições em que o mesmo se encontrava e se atenderiam à necessidade do seu uso. Sim, mas ele não experimentou de fato, não fruiu, não teve em seu poder, de fato, para dizer, olha, não dá para morar aqui. A imobiliária tem que entender que 99% dos casos vai dar tudo certo, mas o risco faz parte do negócio. Agora eu vou te perguntar, como é que está o imóvel hoje lá? Está da mesma maneira? Porque o imóvel já foi alugado por outra pessoa. Está da mesma maneira? Não. O imóvel hoje tem aquela serpentina que é para as pessoas não pularem o muro. Por que depois de dar esse problema, alguém instalou uma serpentina lá? E a porta que foi substituída? Agora tem uma porta boa no lugar? Por que agora tem uma porta boa no lugar? Porque eles sabiam que o imóvel era inseguro. Eles não queriam ter a mesma situação, a mesma reclamação, passar pelo mesmo problema. Então o proprietário do imóvel, quem seja, foi lá e instalou a segurança do local. Sobre o seguro fiança, que eles colocam aqui na página número 10 da resposta deles, tá? É importante salientar que nesse tipo de contrato figura o locador, que é o dono da casa, na qualidade de segurado, ou seja, em favor de quem é concedida a garantia. O locatário na qualidade de garantido, que é a razão do contrato e da sua execução, e a seguradora, que garante a locação, e a quem compete o pagamento da indenização ao segurado em caso de ocorrência de sinistro. Observa-se pelo quadro acima que a imobiliária não figura em nenhum dos polos, e isso acontece em razão de que ela é apenas a mandatária. Na verdade, esse contrato foi assinado, esse contrato de seguro locatício, foi assinado dentro da imobiliária. Não foi dito para o cliente que ele poderia contratar qualquer outra seguradora, não foi oferecido a ele essa oportunidade. Ele entendeu que somente essa seguradora podia ser contratada. Não encontramos na cidade um escritório dessa seguradora. Esse seguro foi assinado e vendido, comercializado, contrato fechado dentro da imobiliária. Portanto, a imobiliária ela é fiel, solidária ali a esse atendimento da seguradora. Ela é representante da seguradora aqui em Bauru. Foi ela que vendeu. Não tem nenhum outro lugar para reclamar. Se você liga na seguradora, fica tocando musiquinha, passa por um monte de número e nunca chega em atendimento nenhum. Ou seja, simplesmente pagam lá a pessoa no valor que ela disse que o cliente devia. O cliente, o nome dele é colocado no SPC, nunca ninguém cobra ele, ninguém entra em contato com ele, nunca sabe de nada e se depara com uma situação dessa, de estar diante de assinar um contrato ali de um financiamento de residência e descobre ali no ato que o nome dele está sujo. Então, os direitos do consumidor precisam ser preservados. É um caso atípico, é um caso diferente, com detalhes que não tem na maioria dos casos. E a imobiliária tem que avaliar assim. Eu acredito que a gente vai chegar lá, vai explicar para a imobiliária e ela vai entender o que a gente está falando. No restante das folhas, eles colocaram aqui bastante decisões judiciais, colocaram os valores que foram cobrados.
citaram aqui que cobraram um valor da seguradora e a seguradora pagou um valor a menos. Ué, isso quer dizer o quê? Que a imobiliária cobrou um valor a mais do que deveria? Ou seja, os cálculos da imobiliária estavam errados? Então, se eu fosse ela, nem teria colocado isso aqui. Colocou exemplos aqui de jurisprudência em que era o locador processando a imobiliária. Não tinha nada do locatário com a imobiliária, nesse caso. Então, encheram de juridiquês aqui, mandaram lá para o consumidor, inclusive, entrou em contato comigo e falou assim, nossa, pelo que eu vi aqui, a gente não tem direito nenhum. Era a ideia deles, tá? Era deixar para todo mundo explicar assim, olha, você não tem direito, nem dá continuidade com a reportagem, não entra na justiça que você não vai ganhar. Porém, se não resolver, nós vamos ajuizar a ação sim.